Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E se aprecia o conteúdo do canal, considere também tornar-se um apoiador do Mundo de Gelo e Fogo no Apoia-se, além de me seguir em minhas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição abaixo. Saudações a todos e sejam bem-vindos a mais um Por Trás do Gelo e Fogo, a série especial do MGF na qual explora as inspirações reais por trás dos elementos mais curiosos e interessantes dentro do universo das crônicas. E no vídeo de hoje, vamos falar um pouco a respeito da perigosa e volátil substância esverdeada conhecida popularmente em Westeros como o mijo de piromante, o fogo vivo. Eu fiz recentemente um vídeo inteiro dedicado a essa substância, que você poderá ver clicando no cartão acima ou no link na descrição. Mas para o entendimento do vídeo de hoje, basta dizer que o fogo vivo tem por características principais aderir de maneira invariável a qualquer tipo de superfície, seja aço, ferro, madeira, lona, terra e mesmo a carne, e queimar durante longos períodos de tempo, violentamente e alheio à vontade humana, não podendo ser extinta nem mesmo com água, e incendiando superfícies úmidas. Além disso, o fogo vivo também é tomado como a fonte de uma chama tremendamente quente, superada apenas pelos fogos da terra, pelo fogo de dragão e pelo sol de verão, tendo sido criado pelos piromantes e alquimistas a mando dos reis dragão da casa Targaryen, para ser usado como uma arma alternativa de supremacia, após a morte dos últimos dragões da casa. E qual seria a inspiração histórica por trás dessa substância? Bem, naturalmente, nunca existiu, até onde se sabe, nenhum dragão em nosso mundo real, mas o fogo vivo encontra em nossa realidade um paralelo bastante curioso naquela que talvez tenha sido a primeira arma de fogo de grande notoriedade na história da humanidade, o fogo grego. Essa curiosa invenção do mundo antigo surgiu entre os eruditos e cientistas do antigo Império Romano Oriental, mais conhecido por nós nos dias de hoje como Império Bizantino, que existiu na região da atual Turquia entre os anos de 395 e 1453 da nossa era. Estando sempre cercado por inimigos e povos que cobiçaram grandemente sua riqueza, os bizantinos sempre necessitaram de todas as vantagens que pudessem obter na defesa de seu território, e tal como os reis Targaryen de Westeros, se viraram aos seus homens sábios na busca por soluções tecnológicas que lhes fornecessem vantagens militares. O fogo grego, assim chamado desde os tempos das cruzadas europeias ao Oriente, por conta da predominância da cultura e do idioma grego entre os bizantinos, era chamado por muitos nomes nas fontes bizantinas primárias, sendo conhecido como Pyrothalassion, ou fogo marinho, Pyroromaikon, ou fogo romano, uma vez que os bizantinos nunca deixaram de se ver como romanos, Polemikon Pyro, ou fogo de guerra, Igron Pyro, ou fogo líquido, Pyrokoletikon, ou fogo grudento, e Pyroskeuaston, ou fogo fabricado. Os nomes fogo líquido, fogo grudento e fogo fabricado, aliás, já fornecem indicativos dos paralelos entre a substância das crônicas e o original bizantino. O fogo grego, cuja fórmula exata se perdeu através dos séculos e era mantida como segredo de Estado pelo Império, era provavelmente um composto com base em nafta, o primeiro subproduto do petróleo usado em aplicações práticas, e óxido de cálcio, mas outras substâncias também foram propostas como possíveis ingredientes da mistura, incluindo enxofre, nitrato, fosfato de cálcio e resina. Ele era armazenado em sifões montados sobre o casco de galés de guerra e dromones bizantinos, e era então bombeado em direção aos navios inimigos, já aceso para incendiá-los, matar seus tripulantes e afundá-los. Tal como o fogo vivo, o fogo grego era altamente abrasivo e não podia ser extinto pela ação da água, o que o tornava especialmente adequado para o combate naval, devastando as frotas atacantes e preservando o controle bizantino sobre as vitais rotas comerciais que singravam pelos estreitos da região. E alguns historiadores vão mais além, afirmando que o fogo grego poderia mesmo ser aceso através do contato com a água, algo inimaginável para qualquer atacante desavisado, por ser totalmente contraintuitivo. E se assim fosse, o fogo grego serviria ainda um poderoso papel de guerra psicológica, para além do terror provocado pelas chamas em si. A primeira instância registrada do uso desta formidável arma contra uma força inimiga data de um cerco a Constantinopla, a capital do Império, no século VII da Era Comum, e desde então o fogo grego se tornou vital para a defesa das terras bizantinas contra um sem número de inimigos, dentre os quais hunos, árabes, turcos da Ásia Central, persas sassânidas e mesmo exércitos europeus.
Durante o período das cruzadas no Levante e na Anatólia, o fogo grego causou um impacto tal sobre as mentes dos soldados da Europa Ocidental e Central que, dali em diante, todos os tipos de armas incendiárias usadas posteriormente passaram a ser chamadas de fogo grego, ainda que empregadas por outros povos que nada tivessem a ver com os bizantinos, como as primeiras armas de fogo chinesas. Em tempos posteriores, a partir do século X, até mesmo uma versão manual do lançador de fogo grego aparece em referências históricas do período. Chamado de keirosifon, ou sifão de mão, essa arma teria um tamanho reduzido, podendo ser operada por um único soldado, e seria adequada para ser usada em terra ou na água, e era empregada também como arma psicológica, com o objetivo de quebrar formações militares inimigas, permitindo aos soldados bizantinos penetrar nas linhas atacantes e provocar sua fuga ou derrota, embora se teorize que a substância usada nessa versão móvel do sifão fosse diferente daquelas usadas nos sifões navais. Existia ainda o sistema mais primitivo de lançamento de granadas de fogo grego, na forma de frascos de cerâmica envoltos em tecido, pesando entre 9 e 13 quilos e atirados por pequenas catapultas a até meio quilômetro de distância. Contudo, o fogo grego, embora bastante potente e indubitavelmente intimidador, não era uma arma invencível, nem foi capaz de conter os ventos da mudança que sopravam sobre o combalido Império Bizantino nos idos do século XV, quando um novo inimigo, os turcos otomanos, e uma nova classe de armas poderosas, notavelmente as grandes bombardas, desferiram o golpe de misericórdia sobre o outrora grandioso império. Com a queda de Constantinopla e o final formal do Império Romano do Oriente, o segredo da manufatura do fogo grego se perdeu entre as ruínas do antigo regime e permanece perdido até os dias de hoje, com todas as tentativas modernas de se reproduzir a substância resultando em falhas. Mas ainda assim, o atemporal testemunho do poder e da influência indubitável do fogo grego sobre os campos de batalha e sobre as mentes de soldados e generais do mundo antigo permanece flagrante aos olhos modernos, e tal como o fogo vivo não foi capaz de impedir a queda da dinastia dos dragões nos Sete Reinos, o fogo grego não preservou o poder imperial romano no mundo real, mas ambos permaneceram sendo tidos como as manifestações físicas e devastadoras do poder da tecnologia e do domínio sobre as forças da natureza pela humanidade.